Olá pessoal, estamos na nossa semana 8, explicação da atividade 2, tá bom? Esse vídeo é a explicação da atividade 2. Você tem que saber o seguinte, os triângulos, tá? Os triângulos que são essas figuras geométricas formadas por três ladinhos, tá? Eles podem ter uma classificação. A primeira delas, quanto aos lados, tá? Vamos quanto aos lados. O triângulo, com relação aos lados, ele pode ser classificado da seguinte forma. Equilátero, quando ele tem os três ladinhos iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, mede 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Os três ladinhos dele são iguais, então eu chamo esse triângulo de equilátero. Ele pode ser isósceles, é a outra classificação dele, quando ele possui apenas dois lados de mesma medida. Então, por exemplo, aqui 3 centímetros, 3 centímetros e aqui 2 centímetros. Eu chamo ele de isósceles, tá bom? Só definição, não tem conta, é super simples essa tarefa de hoje, tá? Mas é importante você guardar o nome. Quando ele tem os três ladinhos dele diferentes, tá? Eu vou chamar esse triângulo aqui, ó. Você vê que os três ladinhos dele são diferentes. Eu vou chamar esse triângulo aqui de escaleno, tá? Então é para você memorizar. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, apenas dois. Escaleno, os três lados diferentes. Isso é a classificação com relação aos lados, tá? Agora, vamos a uma outra classificação dos triângulos com relação aos ângulos, ângulos internos. Presta atenção. Se ele tem três ângulos, como esse triângulo aqui, ó, como esse triângulo, aqui mede 60, esse outro ângulo aqui 60 e esse outro ângulo aqui 60. Então, a gente fala que ele é um triângulo acutângulo. Acutângulo. Por quê? Porque a medida desses ângulos é menor que 90. A gente fala 90 graus, tá? Esse é o primeiro com relação aos ângulos. Acutângulo, tá? Uma outra classificação com relação aos ângulos, tá? Esse é o mais importante. Por favor, memorize isso aqui. Esse é o triângulo mais importante da matemática. Esse quadradinho pontuado significa que aqui vale 90, a gente chama 90 graus, é um ângulo de quininha, tá? De esquina aqui, ó, que a gente vê, por exemplo, na quininha da mesa, chama-se ângulo de 90 graus. Quando ele possui esse ângulo, a gente vai chamar esse triângulo de retângulo. Retângulo. Quando, por último, a última classificação, ele possui um único ângulo maior que 90, nesse caso aqui esse ângulo vale 120 graus, eu vou chamar esse triângulo aqui de obtusângulo. Obtusângulo. Guarda esse nome. Obtusângulo, retângulo, acutângulo. Isso em relação aos ângulos. Em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Vamos à atividade 2, então, tá bom? O que a atividade 2 fala? Desenhe seu caderno um triângulo equilátero, outro isósceles e outro escaleno, dando o valor numérico de seus lados e escrevendo quantos desses lados são iguais ou diferentes. Então, eu quero que você faça o seguinte, nessa primeira questão. Você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui. Ao invés de 3, coloca 4. Esse é o equilátero, esse é o isósceles. Aí você vai escrever aqui para mim, aqui, ó, 3 lados iguais. Aqui. Você vai escrever para mim, vai fazer esse desenho, escrever isósceles, pode mudar essas medidas, escreva 2 lados iguais e um diferente. E esse último aqui, você escreve escaleno, coloca aqui um 5, um 7, um 8, tanto faz, é você que define. Aí você coloca aqui para mim, 3 lados diferentes, perfeito. A segunda questão da atividade 2 fala, desenhe em seu caderno um triângulo acutângulo, você vai desenhar esse para mim. Tá? Se você quiser desenhar isso daqui com 60, o importante é que você está lembrando e sabendo o que é um triângulo acutângulo. Tá? Outro retângulo, eu quero que você desenhe esse para mim e escreva retângulo.
E outro obtusângulo. Coloca um ângulo maior que 120, tá? Coloca 130, coloca 85 se você... desculpe. Coloca 100, tá? Desde que seja maior que 90 e menor que 180, tá? Aí você coloca e já responde essa atividade 2 aí para mim.